Queridos, vamos estar em pé, por gentileza, mais uma vez, somente para fazermos um exercício que é salutar, antes de nós adentrarmos na palavra do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, pregadores, servos do Senhor que aqui estão. Obrigado pelo apoio, pela presença dos irmãos, pastor Caleb, pastor Abílio e todos os demais. Deus os abençoe. É tão bom sentirmos-nos apoiados assim por estes príncipes do púlpito evangélico da atualidade. Quero deixar aqui publicamente a minha gratidão ao pastor Cezino pela equipe dos Gideões Missionários que esteve no Congresso de Missões em nossa igreja em março próximo passado, no último final de semana. Obrigado ao pastor Jorge Cardoso, servo do Senhor, ao pastor Francisco e ao Alexandre. Onde é que está o Alexandre? Tá aí. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Cezino, o senhor foi muito bem representado lá. Foi uma bênção da parte de Deus. É boa. Continuamos lhe esperando lá, pastor. O ano que vem, o senhor já está no programa de novo. Reconhecemos que não é fácil para esse servo de Deus, devido aos seus muitos compromissos, mas uma vez que ele vá, a bênção é dobrada. Glória a Deus. Pois não, pastor? Os irmãos lá de Palmas saberem que eu fui, honrar o convite, deixando meu compromisso com ele para ir para lá, viu? Certo? Não, o pastor Cezino me disse que tinha um compromisso em Palmas, inadiável. Nós compreendemos plenamente. Isso é normal na vida do servo de Deus, estão ocupados. Sei que os irmãos foram abençoados lá e sobrou bênção para nós lá em Voti também. Meus amados e queridos irmãos, eu quero lhes falar nesta tarde sobre o tema missionário, o peregrino de Deus. Não poderia sair deste encontro sem derramar a minha alma e o meu coração através desta mensagem. Reconheço que o homem de Deus que está na vanguarda do trabalho de missões, o missionário, é o núcleo central de todo e qualquer projeto de missões. Quero lhes pregar esta tarde como se fora a última vez que assumisse um púlpito evangélico, até porque não sei o que acontecerá logo após esta pregação. Poderei partir para a glória e se isso acontecer, irei com alegria, porque melhor é o céu do que estarmos aqui. Portanto, quero aproveitar esta tarde solene para pregar como se fora a última pregação da minha vida, porque esta manhã, e quando orava, meditava na palavra do Senhor, o Espírito de Deus falou ao meu coração que ainda há uma obra a ser feita nesse trabalho dos Gideões Missionários, no que diz respeito a chamadas, a vocações, a pessoas escolhidas, eleitas por Deus para a pregação do Evangelho. E esta tarde Deus vai marcar a sua vida aqui. Você que tem uma chamada, se prepare, porque Deus vai virar a sua vida do avesso aqui esta tarde. Glória ao nome de Jesus. Não há missões sem missionário, não há pregação, não há nada sem missionário. Tudo depende do missionário. Eu quero pregar para dois tipos de missionários aqui esta tarde. Quero pregar para aqueles que já são chamados e que dependem. Eu sei que há pessoas que vêm a um congresso de missões, homens e mulheres de Deus, que já estão no campo missionário, lutando, sofrendo, e chegam num congresso desta natureza para saírem daqui renovados. Pois eu declaro, profetizo, afirmo, confirmo que se a tua bênção não chegou até o culto desta manhã, homem e mulher chamado vai chegar esta tarde. O Espírito de Deus vai renovar a tua vida, vai restaurar a tua vocação, vai mandar unção dobrada sobre a tua vida, glória a Deus, e tu vais sair daqui pisando por cima do inferno mais uma vez. Quero pregar para você que tem uma chamada de missões e está esperando uma mensagem específica da parte de Deus, pois Deus preparou esta tarde para a tua vida, porque eu sinto a unção do Santo de Israel aqui neste lugar para marcar mais uma vez a nossa trajetória. Missionário, peregrino de Deus. Gênesis capítulo de número 28, versículos de número 10 até o versículo 22. Gênesis capítulo 28,
versículo número 10 até o versículo de número 22. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Pai santo e justo, eu te dou graças pelo privilégio inusitado, privilégio velado aos anjos, mas concedido a nós míseros mortais, de pregarmos a tua palavra. Faze-a viva esta palavra e revelada ao coração do teu povo, dos teus filhos que estão congregados aqui esta tarde, mas aqueles que estão congregados através das ondas sonoras da rede de comunicação liderada pela Marumbi, que estão conosco neste congresso de missões. Senhor, o missionário é o ponto central, é o núcleo básico de toda a obra missionária. E eu sei que tu vais levantar aqui esta tarde, e vais levantar missionários que estão ouvindo esta mensagem através do rádio. Então somente libera a tua nuvem de unção de glória sobre este ginásio, e que esta nuvem de unção e de glória se espraie e se comunique, Senhor, através de todos os que estão nesta audição, congregados neste culto. Glorifica o teu nome, marca, chama, levanta, escolhe, envia, cuida, capacita, prepara, porque esta obra pertence a ti, somente a ti. Debagarachaya. Somente tu podes levantar, erguer, edificar, confirmar a chamada de um homem, de uma mulher. Pai, eu peço que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, por gentileza. Missionário peregrino de Deus é o tema da mensagem esta tarde. Existem 3 tipos de peregrinos na terra. Existe um tipo de peregrino que vive buscando um lugar na história, e ele alimenta-se de ilusões, ele alimenta-se de aventuras. Assim foi a geração da década de 70 e da década de 60 e 70, onde jovens do mundo todo, liderados pelo movimento hippie, saíram buscando aventura na face da terra. Na verdade, eles transformaram o mundo, mas ocorre que desde então o mundo ficou pior do que antes, porque devido a estes movimentos aventureiros, o nosso mundo ficou mais imoral, ficou mais pecador, ficou mais triste. Estes aventureiros, estes peregrinos sem compromisso, na verdade transtornam a humanidade. Eles não transformam, mas há um segundo tipo de peregrino, que são aqueles que vivem marginalizados na história. Eles não têm nome, não têm parte, não têm lugar, não têm família, não têm ascendência, não têm descendência. São os marginalizados, são os pobres da terra, são aquelas almas que clamam, que choram, que esperam por alguém que lhe dê uma palavra de esperança. São nômades, na verdade no
nos diz a estatística que estes são mais de 200 milhões hoje na terra, que caminham sem direção por não ter pátria, não ter país, não ter nação, não ter limite geográfico, não tem família, não tem uma constituição, não são alvo do respeito dos homens e de nenhuma outra organização humana. Somente quem olha para esta gente, somente quem tem visão e amor por esta gente é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a igreja que tem sensibilidade, é a igreja que ouve o clamor do pobre, é a igreja que ouve o clamor do necessitado. Só a igreja pode chegar na ilha de Páscoa, só a igreja pode chegar em lugares aonde ninguém chegaria, aonde ninguém faria. Só a igreja tem uma mensagem onde ninguém tenha, só a igreja pode falar aquilo que ninguém falaria. A igreja é responsável, e o tema deste congresso vem de encontro a esta realidade, porque a pergunta é esta: a situação da terra, a situação dos perdidos não te preocupa, não te inquieta, não te move, não toca o teu coração? Eu desejo do profundo de minha alma, e sei que o Espírito Santo quer isso também, que você seja cheio de compaixão, que você seja cheio de quebrantamento do Espírito, misericórdia que vem de Deus, amor profunda pelas almas. Se você sair daqui sem uma gota mais, sem uma grama mais de amor, de compaixão, nós teremos perdido o nosso tempo. Mas se você sair daqui sem conseguir dormir à noite por amor às almas, caminhar noite e dia pensando nas almas, orar pelas almas, investir nas almas, os gideões missionários ganharam mais uma batalha. Oh, glorificado é o nome do Senhor, porque queremos homens e mulheres apaixonados por almas. Este é o objetivo deste congresso, esta é a razão deste encontro. Não há outro motivo para que nós estejamos aqui, a não ser para esta razão, para termos uma paixão mais profunda por almas. Por favor, por amor das almas perdidas, por amor à Bíblia Sagrada, por obediência ao que diz as Escrituras, saia deste congresso mais apaixonado, saia deste congresso mais crente, saia deste congresso mais quebrantado, saia deste congresso mais amoroso, saia deste congresso mais comprometido com almas. A única coisa que justifica a existência de pregadores e a existência da igreja é que ainda existem almas para salvar. Quando não existir mais almas para salvar aqui na terra, a igreja viajará para estar para sempre com o Senhor na glória. Mas ainda há almas para serem ganhas aqui nesta terra. Receba paixão, por amor de Deus. Abra o seu coração, abra essa sua santa boca, abra sua mente e receba a paixão de Deus pelas almas. Xarabacanto e demais tarachara demagai de cancho e que balaçu xerabagaçu Amanda gacha cabalaço de cor de rei de Iguemaias. Chega bagalamassu de camacaramaçu. Chagamanto Iguebalaçu. Chega bagalaçu de quemandaca manso. Se sairmos daqui com novas estratégias, com nova visão, mas sem paixão por almas nada adianta. Se saímos daqui com mais nome, porque pregamos no 20º congresso, 20º congresso dos gideões missionários, de que resolve isso para o reino? De que resolve ter mais nome, ter mais fama, ter mais pompa, de nome importante, de gente grande? O mundo está cheio, as igrejas estão cheias de gente importante. Precisamos é de gente apaixonada por alma. Pregador apaixonado, que ainda tenha lágrimas para derramar pelas almas perdidas. Deus, dá-nos paixão esta tarde. Deus, dá-nos paixão. Deus, enche o coração dos pregadores outra vez de paixão. Oh, rabaxu. E demanda laxá, talamanda laxá, da manturra manda laço,
Será que a situação da terra não te preocupa? Glória a Deus, porque você já tem falado línguas neste congresso. E eu sou pentecostal até a medula. Sou pentecostal até a medula. Cada fio de cabelo da minha cabeça gosta de Pentecoste, de glória a Deus, de aleluia, de novas línguas, de fogo. Você pode plantar bananeira, pode virar cambalhota, pode falar língua só pelo amor de Deus. O mais importante é paixão pelas almas. É paixão, é paixão, paixão. Peregrinos na terra. O segundo tipo de peregrino são os necessitados. O terceiro tipo de peregrino é aquele que faz a história, aquele que muda a história. E para estes é o tema da pregação esta tarde. Estes peregrinos que fazem a história, que muda a história. A Bíblia chama eles de apóstolos. Na nossa linguagem, no nosso português chamamos de missionário, mas biblicamente ele é o apóstolo. E é para ele que eu quero falar esta tarde, porque sem o apóstolo, sem o missionário não tem nada. Ele é a vanguarda, ele é o avanço, é ele que está na primeira linha de frente do evangelho. Sem o apóstolo não há igreja, sem o apóstolo não há batismo, sem o apóstolo não há dons espirituais, sem o apóstolo não há profecia. Se o missionário não for, diz a Bíblia que não haverá salvação, porque Deus decidiu salvar os homens pela loucura da pregação. Se o apóstolo não for, não vai haver salvação. A minha Bíblia diz que os sinais haverão de seguir aqueles que crerem, e quem vai em primeiro lugar é o apóstolo, e ele vai indo e os sinais vão vindo atrás. Não é na frente que vai o sinal vai seguindo, ele vai indo e o demônio vai saindo, o inferno vai se fechando, os mortos vão ressuscitando, os leprosos vão sendo limpos, o inferno respeita o reino de Deus. Quando um homem, quando uma mulher chamada se propõe a ir em direção às almas perdidas, sem o apóstolo não há nada, sem o missionário não acontece nada. Ele é a vanguarda da obra de Deus, ele é o segredo do evangelho, ele é a razão de tudo. Tudo começa com ele, é ele que batiza o primeiro crente, é ele que paga o preço mais caro, é ele que enfrenta a solidão. Sem o missionário não existe nada, sem o missionário não existe gideões missionário, sem o missionário não existe igreja, sem o missionário não existe convenção, sem o missionário não existe pregador de multidão, porque quem gera o pregador é o missionário no joelho, na oração, no quebrantamento do Espírito. Levante a sua mão para o céu, glorifique a Deus por estas vidas, por estes missionários. Quantos missionários estão na minha retaguarda essa tarde? Estejam em pé, por favor. Missionários e missionárias, servos e servas, fiquem em pé, que estão lá no campo de missões. É para vocês que eu estou pregando esta tarde. É para dizer que o ministério de vocês é por demais importante. Vocês são os anônimos da história. Normalmente o nome de vocês não aparece em lugar nenhum. Normalmente vocês são os mais cobrados, os mais sofridos, os mais necessitados. Poucos são os que perguntam para vocês o que está faltando lá em casa, o que está acontecendo, qual é a luta que você está enfrentando. Só tem uma coisa: você é maior que tudo isso, porque a bênção do Todo-Poderoso está na tua vida. Aquele que te chamou, te escolheu, te separou, ele não falha, ele cuida de ti a cada hora. Quantos querem mais uma vez levantar as suas mãos para os céus e darem glória a Deus por estas vidas? Aleluia, aleluia. Feche os seus olhinhos, fique com as suas duas mãozinhas levantadas. Fique para eles aqui, para eles, não para mim. Fique em pé, queridos. Já perderam a bênção? Não, fique em pé. Fique em pé, vire para lá, olhe para lá. Estenda a sua mão lá para ele. Estenda a sua mão lá para ele. Estenda. Feche os seus olhos agora. Derrame uma lágrima por ele, por sua família, por suas necessidades. Levante um clamor. Levante um clamor. Levante um clamor. Levante um clamor. Porque amanhã pode ser você que vai estar lá no campo de missões.
E só conhece a dor de um missionário quem é, ou quem foi, ou quem esteve lá. Gideões, levante um clamor mais alto, com mais lágrima. Levante um clamor. Naramachura, vai de canto. Ne mandar a chuia laia. Manda maraia suia. Deus, olha a família do missionário que está doente, a esposa, o filho. Olha aquele missionário que está lutando lá na igreja. Aquele missionário que o diabo resolveu atacá-lo, envergonhá-lo, envergonhar a sua chamada. Assiste ele agora. Esta multidão está orando, Deus. Assiste ele e ela agora. Olha a esposa do missionário que sofre, os filhos deles. Senhor, a maioria deles não tem INPS, não tem seguro de vida, não tem salário garantido. Eles estão numa terra estranha, sem assistência direta. Ouve a nossa oração agora. Xarambaramantu inemandará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você ora pelo missionário, deixa o Espírito de Deus encher a tua vida de paixão, encher a tua vida de quebrantamento. Obrigado, queridos. Por favor, queiram assentar-se. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir da palavra. Paulo revelou aos coríntios que Deus decidiu salvar os homens pela loucura da pregação. Porque é necessário, meus irmãos, que a salvação seja comunicada através de um processo de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, disse Paulo aos Romanos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É o que diz a Bíblia: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Os sinais dependem do missionário ir. Se o missionário não for, não haverá sinais. O último versículo do Evangelho São Marcos nos revela que Deus confirmava a palavra à medida que aqueles homens iam pregando o Evangelho. A confirmação de tudo que está na Bíblia depende do missionário. Tudo que você vê na Bíblia, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, dons espirituais, dons ministeriais, as profecias escatológicas, tudo que está na Bíblia depende do missionário. Se o missionário não for, não há Bíblia, não há pregação. Tudo depende do peregrino de Deus. Eu estou lhes falando esta tarde de missionário, o peregrino de Deus. É nesta terceira classificação que estão os missionários. Eles fazem a história, eles mudam a história, porque eles mudam pessoas, eles mudam civilizações, eles mudam vidas. Jacó é um exemplo de um peregrino de Deus, e eu quero lhes demonstrar esta tarde que a vida de Jacó serve de uma maneira especial para um paralelo na vida de cada um que tem chamado. Quero lhes falar de Jacó sobre 3 aspectos na sua peregrinação. Quando ele começou a andar em direção ao propósito e ao plano de Deus, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Porém, meus irmãos, quando Jacó saiu para a sua peregrinação, algumas coisas que ele tinha, ele levou, outras coisas ele adquiriu no caminho, mas teve algumas coisas que ele não levou. Observe a Bíblia comigo e você vai ver 4 coisas que o peregrino de Deus na terra não leva, que o peregrino de Deus na terra não pode ter com ele na sua caminhada. Olha o que diz a Bíblia, especialmente versículos 20 e 22.
22, você vai ver que Jacó deixou para trás na sua caminhada pelo menos 4 coisas. O versículo 20 diz: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Por que ele estava pedindo a presença de Deus? Porque Jacó, na sua caminhada, não levou nenhum companheiro, ele não levou ninguém, ele foi sozinho em direção ao propósito de Deus na sua vida, e me guardar nesta viagem, e me der pão para comer. Ele também não levou alimento, e diz a Bíblia, e vestes para vestir. Ele também não levou roupa. E em terceiro lugar, ele dizia: eu tornar em paz esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres eu te darei o dízimo. Aqui há 4 coisas que Jacó não levou. A quarta, ele não levou dinheiro. Primeiro, ele não levou companheiros. Segundo, ele não levou comida. Terceiro, ele não levou vestidos. Quarto, ele não levou dinheiro. 4 coisas que o peregrino de Deus não leva, 4 coisas que ele deixa para trás. Em primeiro lugar, o peregrino de Deus, ele crê na promessa de Deus para a sua vida. Somente ele tem capacidade de ver, somente ele tem capacidade de entender o plano que Deus tem para a sua vida. Por mais que ele queira levar alguém, por mais que ele tenha alguém que seja seu amigo, alguém que lhe compreenda, ninguém vai entrar na sua mente, porque a revelação de Deus dada a ele é somente para ele e para Deus. É Deus e ele, é ele e Deus. Ninguém compreende a linguagem de um homem chamado, somente ele mesmo compreende o que passa com a sua alma, somente ele mesmo compreende o que Deus lhe fala. Às vezes até a esposa, os filhos têm dificuldade de entender o que Deus está falando, o que Deus está revelando. O peregrino de Deus, via de regra, ele é um homem só na terra, ele é um homem que está com a sua vida numa total dependência de Deus, ele cultiva a sua vida somente ele e Deus. Jacó não levou companheiros, e por isso ele pediu: ah, Senhora, se tu fores comigo, se a tua presença for comigo. É por isso, meus irmãos, que o missionário tem a marca da solidão, ele sofre com a solidão. Na verdade não é bem solidão, é solitude, porque muito embora ele estando sozinho, sem ajuda às vezes da família, sem ajuda da igreja, sem ajuda de ninguém, ele sabe que tem uma presença que lhe acompanha, ele sabe que tem uma presença que o assiste, ele sabe que há alguém na sua vanguarda, na sua retaguarda, está à direita, está à esquerda, porque ele sabe que a oração de Moisés é a oração mais importante para o homem de Deus. O que disse Moisés? Senhora, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui, eu vou ficar aqui até que a tua presença me acompanhe. Deus olhou para Moisés e disse: a minha presença estará contigo para te fazer descansar. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. A minha presença. Foi o próprio Jesus que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não depende, meu colega pregador, de você sentir ou não que Ele está com você. Ele está, Ele prometeu. Quem sabe você está numa luta federal, tudo está contra você, contra a tua chamada, ninguém te entende, e você se sente naquela hora sozinho. Eu não sei se eu prego virado para cá, porque aqui tem homem chamado e mulher chamada, ou se eu prego virado para lá, porque aqui tem muita gente chamada também. Quantas vezes você se sente sozinho, abandonado, ninguém entende, ninguém compreende, não tem ninguém para desabafar aquela dor que está no fundo do peito, porque amigos são poucos, amigos de verdade, amigos como diz a Bíblia, para compreender um homem chamado, só outro chamado, e muito bem chamado, com ouvido santo, circuncidado, senão não compreende.
Para compreender o coração do pastor Cisino, só quem tem paixão por missões, senão não compreende. Só quem sabe o que é missões. Quem sabe você está aqui esta tarde, desde o começo do congresso. Deus, tu já falou com todo mundo, a tua palavra já foi para todos. Todo mundo já pulou, já saltou, já foi renovado. E eu estou aqui seco, vazio, não consegui sentir nada. Você está sentado aí pensando, mas eu devo estar desviado, porque é tanto avivamento assim, tanta graça de Deus, e eu não sinto nada, não recebo nada, faço força, parece que a presença de Deus não está comigo. Não, será que é eu que estou errado? É eu que estou fora? Não é nada disso, meu irmão, não é nada disso. Deus prometeu que estaria contigo e está. Ele não falha. Chalabagala suricane mandalaia, suricane balasu, lama xaraia suia, igala mandala suricane. Diga, Ele está, Ele prometeu, Abílio, Ele prometeu, Ele não falha. Manda Gaia Sul. Se não fosse a presença dele, nós não estaríamos aqui. Escute, se não fosse a presença dele, não tem como abrir a boca. Se não é a presença dele, não dá coragem de subir nesse púlpito. É só chegar na escada, dá um frio na espinha, irmão, e uma tremura no calcanhar. Dá vontade de chamar a mãe e ir para casa. É a presença dele que traz ele aqui. É a presença. É a presença. A presença. Sinta a presença dele, 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 sinta a presença dele. Ele prometeu, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está na tua vida, está na tua família, está no teu ministério. É promessa, e promessa não falha, é promessa. Ora manso igedala sua. Missionário peregrino de Deus normalmente não tem companheiros. Normalmente é mal entendido, mal compreendido. Suas palavras são desviadas do contexto. Campo missionário é uma coisa tão séria. É campo minado pelo inferno, que até uma palavra fora do lugar é razão, às vezes, irmão Abílio, para o diabo detonar o nosso ministério. É terrível a guerra, e por isso a maioria não aguenta, nos deixa só. O que sustenta a chamada ministério e vocação não é dinheiro. Isto é bom, glória a Deus. O que sustenta não é bens, não é fama, não é nome. O que sustenta é a presença dele. É a presença. Pastor, eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui, pastor. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui.
Ele não cansa, Ele não fadiga, Ele não abandona, Ele não falha. Aleluia. Ele é o que é, e é e será para todo sempre. A obra é dele, Ele é o patrão, Ele é o dono. Não se preocupe que Ele vai estender a sua mão protetora e previdente sobre a sua vida esta tarde. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só dê glória se você sabe que Ele está aqui, só se você sabe. Eu não estou perguntando se você está sentindo, eu quero saber é se você sabe que Ele está aqui. Se você sabe, dê glória, 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 glória. Exalte. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que Jacó deixou, ou que Jacó não levou, foram os seus companheiros. Por quê? Porque o missionário, o homem e a mulher chamada por Deus, ele tem a marca da solidão. A solidão para o homem de Deus, que tem um compromisso com Deus, além de ser uma marca, é uma experiência de vida. Por nem que ele não queira, pastor Silas, tem horas que todo mundo nos deixa só. Ninguém olha, ninguém cuida de nossa alma, ninguém olha para as nossas necessidades. É o que Paulo diz a Timóteo na segunda epístola, no final do seu trajetório. Imagine, o maior homem da história depois de Cristo escreve a carta a Timóteo: vem ter comigo antes do inverno. Eu estou só, todos me abandonaram. Uns abandonaram o amando o presente século, outros viajaram para longe de mim. Eu sou um preso do Senhor agora. Só tem uma coisa: a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a palavra não está. Mas venha ter comigo antes do inverno. É os invernos espirituais. Eu sei que esta tarde tem pessoas aqui por profundos infernos, e você está clamando como Paulo clamava: venha ter comigo antes do inverno. Pode chamar o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, é o inverno na minha vida, é um inverno com neve, eu estou sentindo frieza, neve, mas eu tenho fé no meu coração. Diga ao Espírito Santo: venha ter comigo antes do inverno, venha ter comigo antes do inverno. Ele vai inflamar outra vez a tua vida, a tua alma, o teu coração e o teu espírito. É a marca da solidão, é a marca do abandono que o homem e a mulher chamado carrega na sua vida. Escute o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, e 2 Coríntios capítulo de número 4, você vai observar esta maravilhosa porção da Bíblia, capítulo 5, melhor dito, quando Paulo está dizendo, capítulo 4, versículo 7, Paulo está dizendo: olha a situação do missionário. Temos esse tesouro em vaso de barro. Ele sabe que é barro. Ele sabe que o seu dia a dia, cada manhã que ele levanta, é um encontro com as suas próprias fraquezas, com as suas próprias debilidades. Ele levanta pela manhã, e se ele não for falar com o fortalecedor, ele desiste da obra, porque é tão grande, são tantos ataques do diabo. É um tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência, para que tudo seja de Deus, para Deus, com Deus, através de Deus, para a glória de Deus. O que o missionário faz, só Deus é que sabe, só Deus reconhece, só Deus sabe o que ele só. Tudo é para Deus, disse Paulo, para que a excelência do poder seja dele. Agora veja o quadro: em tudo atribulados. Só tem uma coisa: o diabo pode te atribular, mas não pode te angustiar. Eu estou pregando aqui esta tarde para pessoas que estão passando por profundas tribulações no seu ministério. Atribulado sim, a tribulação faz parte da vida do dia a dia. Angustiado não. O diabo não pode entrar no teu coração e não pode entrar na tua mente.
Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Ele tem algum poder, mas não tem todo o poder. Se a angústia está querendo entrar no teu coração, eu repreendo este demônio de bloqueio e de ataque mental agora, e declaro a paz de Deus. Declaro a paz de Deus no teu coração. Atribulado, mas não angustiado, perplexo. A vida do missionário pastor Cisino é perplexidade, dia e noite perplexidade, os desafios, os problemas, perplexo. Se você conversar com qualquer missionário, ele está sempre perplexo, perplexo com os desafios, perplexo com os problemas, perplexo com as dificuldades, perplexo com as lutas, perplexo com as incompreensões. Você conversa com qualquer missionário e ele diz assim: eu não entendo. Por quê? Por quê? Por quê? A vida do missionário é cheia de porquê? Perplexo. Aleluia. Dá um murro na cara do diabo agora, mas não desanimado. Não, desânimo não. Ora manda lá suígana. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem está sentindo a presença dele aqui? Perplexo, preocupado, cheio de preocupação e de interrogações, mas desanimado nunca, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem temos confiado. Escute, me ajude a pregar um pouquinho. Coloque a sua santa mão sobre a santa cabeça do irmão que está do seu lado aí. Pode descabelar ele, não tem problema não. Pode descabelar. Pode estragar o gel da cabeça dele, não tem problema. Pode. Olhe para ele, olhe para os olhos dele. Olhe para dentro dos olhos dele, tem que olhar. Eu não posso descer aí e falar o que Deus está me mandando para cada um, mas o espírito de profecia está nesse ginásio agora. O espírito de profecia está nesse ginásio agora. Profetas de Deus, recebam a mensagem do céu agora. Em nome de Cristo, espírito de profecia que consola, que edifica, que exorta, começa a agir agora. Entregue a mensagem que Deus está te mandando entregar agora para esta pessoa para quem você está orando. Entregue a mensagem de Deus. Missionário, receba fortaleza, receba fortaleza, receba fortaleza. Receba ânimo, receba ânimo, receba graça, receba alegria, receba, 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 receba. Manda machaia, namana machu, namanda gaço, acha, peregrino de Deus. Vem a fortaleza do céu para a tua vida esta tarde. Peregrino de Deus, vem o encontro com todo poderoso, com fortalecedor. Peregrino de Deus, o Senhor Jeová te fortalece agora. Peregrina de Deus, o Senhor dos exércitos é a tua fortaleza, é o teu refúgio. Receba graça sobrenatural agora. Amando, anda mandaraia, anda manderacharaia, anda mandaraia suia, ira mande canto e demanda, ruíde mancheica.
leva consigo a marca da solidão. Não leva companheiros nem amigos, numa jornada que só os fortes resistem. Numa jornada que só os valentes suportam. Numa jornada em que a glória só é um detalhe consequencial. Porque na verdade a maior parte dela é o que diz o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Chorando e andando. Este é o método que Deus estabeleceu na obra de missões. Sem lágrimas de sofrimento. E sem olhe que o verbo está no gerúndio. Andando, nunca para. Não corre muito. Porque ele sabe que a vitória não é dos que correm mais. A vitória não é dos que se apresentam melhor. A vitória não é dos que tenha o aplauso da multidão, não. A vitória é de quem persiste andando passo a passo, um passo por outro. Ele não corre muito porque não tem força dele. Também não para porque ele não pode parar, andando sempre. E vai ano e vem ano, ele é a mesma coisa, andando sempre, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, porque ele tem que chegar lá, aonde o seu Senhor lhe comissionou, andando e chorando. Um passo de cada vez. Ele sabe que a obra não é na emoção. A emoção faz parte. E ela é bela, mas não depende disso. É a marca da solidão. Ele não leva a comida, porque a comida perece. Ele não leva a vestimenta, porque vestimenta perece. Ele não leva dinheiro, porque ele sabe que o que sustenta a sua trajetória não é dinheiro, é fé. É fé nos milagres de Deus. Missionário chamado por Deus é contra a teologia do caça-níquel. Dá para dar glória a Deus? Se não, diga ai, 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 que vale também. Ele depende de Deus. Ele sabe que o Deus que envia não falha, manda corvo com comida boa, manda inimigo para lhe sustentar. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? Estou lhes falando de realidade de missões. Ele sabe que ele não pode levar nem companheiro, nem comida, nem vestido, nem dinheiro, porque ele tem a marca da solidão e tem a marca da dependência. O homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, ele aprende que o maior privilégio, a maior bênção, a maior beleza da sua vida é saber que o seu pai, o seu dono, o seu patrão, o seu líder é dono do ouro, dono da prata e cuida dele, não às vezes como nós queremos que ele cuide de nós, mas que ele cuida. Cuida. Nem sempre nos cuida com os melhores ternos, Pierre Cardin, com os melhores perfumes. Nem sempre nos cuida com as melhores comidas. Nem sempre nos cuida com os melhores carros. Mas e quem diz que terno bonito, comida boa e carro do ano é passaporte para a obra de Deus? Quem é que disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que você viu isso na história? Eu vinha lendo, na viagem para cá, para os Gideões, a literatura de um dos grandes escritores da Assembleia de Deus do Brasil. Não me lembro se era Eurico Bergstein ou um outro irmão, que morou no Instituto Pindamonhangaba. Voltou para a sua terra natal. Com 70 anos depois que a sua esposa morreu, ele disse: vou para o Brasil de novo, não terminei a minha tarefa. Chegou no Brasil, serviu a Deus mais 15 anos.
não pôde mais servir porque foi tomado de um derrame. E foram levá-lo de volta à sua terra natal. E ele no avião estava chorando. E o irmão perguntou para ele, com 85 anos: por que o senhor está chorando, pastor? Precisa de alguma necessidade? E ele disse assim: quem vai me substituir? Quem? Quem vai me substituir? Chegou na sua terra natal, não tinha um congresso desse para recebê-lo, não tinha igreja, não estava lá o líder da missão, estava somente a líder do escritório da missão e um jovem seminarista. E diz o escritor, isso saiu na última revista O Obreiro agora, leiam. Diz o escritor que irmão pastor Mesquita lá do Nordeste que escreveu isto. Ele diz assim, que quando aquele homem chegou no final da sua trajetória, era um casaco marrom velho surrado, que ele já usava há quase 20 anos. Era a mesma gravatinha. E ele perguntou assim para o senhor, o seu companheiro: como pode isso? Este homem escreveu quase 200 livros, pastoreou tantas igrejas, ganhou tantas almas. Como pode ser isso? Ninguém para recebê-lo. Não há igreja, não há comissão de festa, não há banquete, não há nada. Como é que pode? E o Espírito de Deus bradou ao seu ouvido: ele ainda não chegou em casa. Pastor Cisino, nós ainda não chegamos em casa. Pastores, a nossa casa não é aqui, o nosso lar não é aqui, o nosso reino não é aqui, a nossa recompensa não é aqui, o nosso galardão não é aqui. Prepara a mochila, começa a caminhar de novo. Ainda está longe a nossa casa, tem muita coisa para fazer. É a marca da dependência de Deus. Vamos à Bíblia outra vez. 2 Coríntios capítulo de número 6. Você vai ver a verdade da marca da dependência. Olha o que Paulo diz no versículo 4: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E olha o que Paulo diz: por honra e por desonra, às vezes honrado, às vezes desonrado, às vezes ocupando os primeiros lugares, mas na maioria das vezes ocupando os últimos, por honra e por desonra, como os desconhecido aqui na terra, mas conhecido lá no céu, como morrendo, mas eis que vivendo. A vida do missionário, diz Paulo, é morte todo dia, somos entregues à morte todo dia. Parece que vamos morrer, que vamos sucumbir, mas daqui um pouco uma mão forte lá do céu vem e nos pega e nos coloca em pé e nos diz: não temas, eu estou contigo. Aleluia! Morrendo, mas eis que vivendo, como contristado. O coração de qualquer homem de Deus é ferido por espinhos, por tristezas. Sempre há um Judas. Sempre há. Houve com Jesus, irmão Buque, e há com nós também. Sempre há, pastor Cisino, aqueles que nos abraçam, aqueles que nos beijam, aqueles que nos agradam.
mas na ponta dos seus dedos está pronto um espinho para nos colocar tristeza. É o que Paulo está dizendo, como contristar. Mas quando é para abençoar o povo de Deus, olha o sorriso do pastor Zé, olha ali para ele. Parece que o coração dele não leva tristeza nenhuma. Leva, o meu leva, o de Jesus levou, o seu também leva. Às vezes chega aqui no púlpito se arrastando, dizendo: Jesus, o que eu vou pregar, Jesus? O povo veio para ouvir, Jesus. Contristar. Mas quando chega aqui no altar, a glória do Todo-Poderoso desce. A glória do... Como contristado, mas sempre alegre. Como pobre, porque o obreiro nunca tem o suficiente para fazer a obra de Deus e para investir para suas próprias necessidades. Sempre é uma vida correndo atrás da máquina. É por isso que os gideões precisam sempre de recurso, porque a necessidade da obra é tanta. Como pobre, diz a Bíblia, mas enriquecendo a muito. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Não tem nada aqui, mas não entende nada aqui da terra, mas possui tudo lá da glória. É dono de um palácio, é dono do futuro, é dono da eternidade. A Bíblia diz que nós vamos sentar no trono com Jesus Cristo. Somos herdeiro com Ele de todas as bênçãos vindouras. Quantos podem levantar a sua mão para o céu e glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus? Você que tem uma chamada de Deus, levante as suas duas mãos aos céus. Oh, aleluia. Todo mundo tem chamada, e é verdade. Você não tem chamada para ir, tem chamada para contribuir. Você não tem chamada para contribuir, tem chamada para orar, para interceder. Todo mundo aqui tem chamada para missões. Todo mundo tem chamada para missões. De alguma maneira você pode estar envolvido no trabalho de missões. E se você ficou aqui segunda-feira, durante o dia, é porque você tem mesmo. Eu acredito na tua chamada. Só quem tem chamada para ficar uma segunda-feira, depois de uma semana, da manhã à noite, dando glória a Deus e aleluia. Fique com as suas duas mãos levantadas agora. Deus me prometeu esta manhã, na oração, que os anjos do Senhor iam entrar dentro deste santuário. Eu falei com Deus esta manhã, e Ele falou comigo. E esta mensagem Ele me deu hoje de manhã, porque eu não vim preparado para pregar, não vim pensando em pregar, eu vim para adorar a Deus com os irmãos. Hoje de manhã, saiu direto do forno do céu para o seu coração. Fique com a sua mão levantada ao céu, feche os seus olhos. Deus, olha as centenas e dezenas e milhares de homens e mulheres chamados agora. Tu conhece a marca, a luta, a angústia, o sofrimento, o desânimo que cada um possa estar submetido. Derrama uma onda fresca, suave, meiga, de unção renovadora agora. Agora, 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 agora. Homem e mulher chamado, receba agora, receba agora, receba a onda fresca de renovo do céu, de renovo do céu agora. Namandura Machandará, Namandu Igueranto Inemachaya, Ora Mandaraia, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora,
Nas tuas mãos sou eu que fortaleço, diz o Senhor. Da tua vida cuido eu, diz o Senhor. Da tua saúde cuido eu, diz o Senhor. Dos teus planos cuido eu, diz o Senhor. Te protejo com a minha destra. Fortaleço tua vida e tua mente. Eu sou o Senhor que planto, que levanto, que marco, que cuido e que escolho. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Orando e na mandaraia. Levante as suas mãos aos céus e glorifique. Glorifique, glorifique, glorifique. Glorifique, 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 glorifique. Venha a unção fresca, renovadora de Deus sobre a tua vida. Chorando e demanda Gaia. Não, o investimento que tu tens feito no meu reino não é em vão. Não é em vão. Eu controlo o relógio, a hora. Eu sei como honrar. Conheço o preço que tu pagas. E conheço a persistência para realizares a minha obra e anunciares o meu nome. Portas grandes, grandes, muito grandes, maior do que tu pensas. Caminhos longos, longos, muito longos, maior do que imaginas, preparo para a tua vida. Servo, renova a tua vida agora. Renova a tua vida agora com orvalho que consola, com azeite que sara as tuas feridas, com providência e amor fraternal de que quem cuida dos seus filhos, como eu cuido de ti, assim diz o Senhor dos Exércitos. Glorifique, 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 glorifique. Deixa o azeite de Deus descer, deixa o azeite de Deus descer, azeite que renova, azeite que cura, azeite que levanta, azeite que transforma, azeite que anima, azeite que fortalece. Receba azeite, receba azeite, receba, receba azeite. Receba azeite, receba, receba azeite para as tuas feridas. Oh, glorificado e bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Há 4 coisas que o peregrino de Deus não pode levar. Porém, há 4 coisas que o peregrino de Deus encontra no seu caminho. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 28, versículo 11 de Gênesis. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. A primeira coisa que o peregrino de Deus encontra no caminho são pedras. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dar graças a Deus pelas pedras? Pedras. Pedras. Estou cansado de tanto carregar pedra, pastor. Meu trabalho e seu trabalho é carregar pedra. Deus nos chamou para encontrar pedras. Deus nos chamou para sermos pedras vivas, para encontrarmos pedras naturais e transformarmos em pedras vivas. Pedras é o conteúdo diário do meu caminho, do seu caminho. Pedras. A primeira coisa que o peregrino de Deus encontra no caminho são pedras. O importante é saber o que fazer com as pedras.
Isso é o importante. Porque em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai encontrar pedras. Quantos aqui embaixo ainda tem uma chamada de Deus? Porque eu estou pregando tão forte, de repente você desistiu da chamada. Mas se você tem chamada, dê glória a Deus. Os gideões missionários não enganam ninguém. Nós não estamos aqui para pintar uma poesia irreal do que é a obra de Deus, e nem para lhe fazer uma pintura que não é verdade. Você encontra pedras no caminho, mas os gideões missionários te ensinam o que fazer com as pedras. E Jacó olhou para aquela pedra e disse: sabe de uma coisa? Eu vou colocá-la embaixo de mim, vou deitar sobre ela. Como quem diz: pedra, tu é menor do que a minha chamada, tu é menor do que o meu Deus, tu é menor do que a revelação que eu recebi, tu é menor do que a unção do Espírito Santo que está na minha vida, tu é menor do que o meu propósito. Pegue as pedras e construa um altar para Deus, e descanse nesse altar, porque Deus vai encontrar contigo nessa pedra. Não jogue a pedra fora, e nem jogue a pedra no seu colega. Todas as pedras que me atiram, eu faço um altar. Porque se eu atirar pedra em você, Abílio, como tem muita gente que faz, quem está perdendo sou eu. Quem atira pedra em ti é eles que perdem, não é você não. Dá glória a Deus, pega as pedras e faz um altar novo, e começa de novo em nome de Jesus. Começa de novo. É para isso que servem as pedras, para o homem de Deus e a mulher de Deus fazer altar. Eu sinto a glória, eu sinto a presença dele aqui, para fazer travesseiro para dormir, e dar glória a Deus em cima da pedra. Dá glória a Deus em cima da pedra. Oh glória, oh glória. Você está sentindo a unção que eu estou sentindo aqui? Está sentindo? Você olha para os gideões missionários, com 400 e quantos missionários, pastor? Vai para 509 famílias. E você olha que obra linda, que coisa grande, que coisa bela. Eu quero pregar lá. Quero chegar perto do pastor Cisino, para ver se ele me abençoa. Se você ajudar ele a carregar pedra, está certo. Porque 509 missionários é porque tem um alicerce de pedra embaixo disso aqui, irmão, que não tem demônio que arrebente mais. Não tem demônio que arrebente mais. Tudo que é pedra que atiraram nele, que atiraram em vocês, foi um altar que foi construído para Deus. Foi um altar, e esse altar queima com fogo da glória aqui esta tarde. Esse altar atrai a glória e a presença de Deus. Quem está sentindo a glória dele nesse altar de missões, glorifique e bendiga o seu nome. É um altar muito grande, porque foi muita pedra que foi atirada. As pedras servem para duas coisas: para nós deitarmos sobre elas e fazer dela travesseiro, e fazer dela colchões, e para nós construirmos altar para Deus. Escute, Deus não chama, Deus não escolhe crente mole. Deus não chama pregador água com açúcar. Deus não escolhe pó de arroz. Deus não escolhe covarde. Deus não escolhe molenga, preguiçoso. Deus escolhe quem tem sangue na cara, quem tem espírito de guerreiro. Choramando. Deus escolhe quem tem marca de conquista, marca de vitória. Estenda mais uma vez as suas mãos em direção a estes homens de Deus. Estenda com reverência, são homens de Deus. Feche os seus olhos. Homem de Deus que está na minha retaguarda esta tarde, Deus te trouxe nesta reunião. Você está choramingando com as pedras.
está reclamando dos tiros que Satanás está te dando, está reclamando daquilo que os teus adversários têm feito. A inveja, o orgulho contra o teu ministério é muito grande. Não veja as pedras como ataque do diabo, veja pedras como providência de Deus para aumentar o teu altar. Em nome de Jesus. Auditório, clame a Deus por eles agora. Clame, 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 clame em voz alta, clame, 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 interceda, interceda. Eu declaro agora em nome do Senhor Jeová, que as armaduras dos céus revestem a tua vida outra vez agora. Eu declaro em nome do Senhor Jeová, que as armaduras do guerreiro de Deus revestem a tua vida agora, e as pedras não te prejudicarão mais, mas levanta o altar agora, em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Vocês estão vendo a nuvem da glória pairar aqui neste lugar? Estão vendo a nuvem da glória? Estão vendo pelos olhos da fé? Pastor Cisino, eu vejo a nuvem da glória aqui neste santuário. Ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela sobe e desce sobre a tua vida. Ela renova a tua vida agora. Eu estou esperando que você, meu amigo, meu irmão, meu colega de púlpito, receba a renovação da parte de Deus agora. Receba a renovação da parte de Deus agora. Pastor Cisino, Deus vai fazer milagre agora na vida de alguém aqui em cima. Chega aqui perto de mim, por favor. Chega aqui perto de mim. Chega aqui. Não abaixe as mãos, estendam as mãos. Pastor, estenda as suas mãos em direção a estes homens. Fique com as suas mãos estendidas por alguns minutos. Feche os seus olhos. É isso mesmo, meu colega. É no silêncio da tua lágrima quente que desce, que o Senhor está fazendo milagres agora. É no ocaso do teu sofrimento e das tuas tribulações que o Espírito de Deus te renova agora. Receba a renovação do teu ministério agora. Receba a renovação do teu ministério agora. Receba a renovação de Deus para operar milagres, para cumprir a visão. Receba. Chanando. Abra o coração, obreiro, porque o Espírito de Deus está te restaurando agora. O Espírito de Deus está te restaurando agora. O Espírito de Deus está te restaurando agora. Vá recebendo, vá recebendo, vá recebendo. Diga, manduica, lastica, tchum. Cheba, cantuide. Quantas vezes tenho que te dizer que é grande a obra. As provações fazem parte. O choro, a lágrima que tu tem derramado é a maneira de eu regar a terra que prepara o teu caminho. Fortalece a tua vida, filho, porque eu sou o Senhor que renovo, levanto e restauro. Não digas não, não pense em desistir, nem em voltar para trás. Eu sou o mesmo, não falho, não mudo, e restauro e te tomo por tua mão direita. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glorifique, 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 glorifique a Deus. Obrigado, pastor. Eu quero continuar pregando. Aliás, vou continuar pregando para entregar tudo aquilo que Deus me der. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito de Deus renova, restaura e confirma a tua chamada. Diga, diga, diga.
Dê um abraço nele. Dê um beijo. Passe a mão na cabeça dele. Anime ele, console. Deus nos chamou para consolar uns aos outros. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É o Espírito de Deus que renova, restaura, fortalece, levanta. Glória, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fique com as mãos levantadas ao céu mais uma vez. Jesus está fazendo milagres e curando enfermidades aqui agora. Pode ficar com a mão levantada, porque Ele vai curar e agora mesmo. É agora mesmo que Ele vai curar. E você já está recebendo aí agora a cura divina. Agora você já está recebendo como sinal, como marca de Deus para a tua vida. Você está sendo curado agora. Em nome de Jesus. Xalabaca. Tamacachanda laçuca. Ecachai de chuki capatalas. Que chuki camandalas. Que choramandu que checande palaço. Que bacantui que camaçui cante. Choque pacantui nemas. Chique mandui que charraidui. Chuki mandela suningue. Chuki basai nei corre. De canto que mandei assar. Xandeco de mandalaia suremanto. E no mandalaia si que cho de mandala. Que mangala suri de mansui. Que mandalaia suiga. Não pachu que jo de mantelaçu. Que juri de mantelaçu. E camanda laia su de cancho e camanda. E de manto e que che camanda laia su. De conte manda lai su di cancho reia su. De manganda laia chia canda manda laia. E ramanto e cache cai de qui. Derrama minha graça como orvalho. Manifesto meu amor como gotas de chuva. E saro as vossas feridas. Tiro todos os espinhos. E curo-vos de toda dor, porque sou o Senhor que vos ama. Assim diz o Senhor dos exércitos, que está convosco neste lugar.
e a fúria de Satanás como é grande, mas é o Senhor na tua vida. E olha, prepara tuas malas, leve a sou e a séria na brandura e vaso, porque vou te levar num país aonde nunca pisou a planta dos teus pés. Xalau e a séria na brandura e vaso, queria násia. O inferno se levanta, mas vede aí como eu mandei meu exército marchando aqui nesta tarde. Xalau e a subnácia, queria. Te pego pelas tuas mãos e te digo: olha, vai comigo. E vede, xau, e a nasce, queria, nácia. E tu diz: Senhor, logo eu, sim, te escolhi. E vede quantos que olham e diz: como pode? Eu uso o que eu quero, faço como quero e a obra é minha. Chá, na brandura séria nácia. E operando eu, quem pode impedir? E te uso como quero. E olha, vede aí como desce o orvalho aqui nesta tarde. E como eu, o Senhor, desembarco muitos vasos e levanto os missionários para a última hora agora. Olha como desce agora. Chá, 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 chá. Assim do Senhor Jeová. Rebaixai. Jesus está aqui nesse lugar. Pode soltar. Solta. Agora sente, que eu vou terminar a mensagem. Sente, escute a palavra.
Quantos estão sentindo a glória de Deus aqui? Vamos trocar de microfone. Aleluia, aleluia, aleluia. O peregrino de Deus encontra pelo menos 4 coisas no caminho. Primeiro, pedras. Segundo, diz a Bíblia que ele sonhou e estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. A segunda coisa que o peregrino, escute por favor, que o peregrino de Deus encontra no caminho, e ele só encontra depois que está no caminho, é uma escada. Essa escada é o próprio Deus que coloca, é uma escada divina. E olha aqui o detalhe, meus irmãos, os anjos subiam e desciam. A lógica ensina que deveria ser ao contrário, eles deveriam descer e subir, mas a Bíblia diz que eles subiam e desciam. Primeiro, era uma escada divina, porque quem coloca a escada no caminho do homem de Deus, para ele subir, é o próprio Deus. Diga glória a Deus por esta verdade. O homem chamado por Deus não precisa usar ninguém de escada. Eu e você não precisamos subir aonde Deus quer nos levar nas costas dos outros. Nós não precisamos subir falando mal do colega de púlpito. Nós não precisamos subir. Deus não aprova quem sobe desta maneira. Quem sobe desta maneira, Deus derruba, Deus desmonta, Deus abate. Porque Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde. Você está sofrendo, fiel, humilhado, continue. Deus vai colocar uma escada na tua frente daqui um pouco. E o mais importante disso é que Ele vai te esperar lá no topo da escada. Ele está lá no topo da escada olhando para ti. Alô, sou eu. Está vendo que sou eu que coloquei? Foi eu que fiz isso. Quando Deus coloca uma escada no caminho do homem chamado, nem os anjos podem impedir o que Deus tem na sua vida. Você pode dar glória a Deus por esta verdade? A Bíblia diz que os anjos, meus irmãos, subiam e desciam. Teria que ser o contrário. Eles tinham que descer primeiro para depois subir. Só que quando eles viram que a escada era na pedra que Jacó dormia. Tem outra coisa, Deus só coloca a escada aonde tem pedra. Pedra para altar. E aqui que está o valor das pedras. Junte todas as pedras que te atiravam, faça um altar. Deus vai levantar uma escada neste monte de pedra que atiraram contra você. E os anjos de Deus subiam, porque nem os anjos aguentavam Jacó. Ele era mentiroso, enganador, enrolador, suplantador. Só tinha uma coisa: Deus gostava dele. E aí? Se Deus gosta, e aí? Se Deus quer, e aí? O que eu vou fazer? Não adianta eu gostar ou não gostar. Não adianta você gostar ou não gostar. É Deus que levanta, Deus que escolhe, Deus que unge, Deus que capacita, Deus que honra, Deus que planta, Deus que frutifica, Deus que leva. É Deus que confirma. E não adianta eu fazer cara feia. Desmanche essa sua carinha, parece que está de molho no vinagre, irmão. Não adianta. Deus levanta quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Não adianta. É prerrogativa dEle, é direito dEle. E os anjos subiam. Olhe para mim aqui. Eu imagino os anjos chegando lá na presença do Todo-Poderoso e dizendo: Senhor, Jacó, aquele homem não dá. Aquele, não. Olha o que ele fez para o irmão dele. E agora ele vem com um coração soberbo. Ele diz que vai conquistar o mundo. Esse rapaz, Senhor, é um sonhador, é um bobo. Não, Jacó não.
O Todo-Poderoso olhava para Gabriel e disse: Gabriel, não fala bobagem, desce lá e cuida do rapaz. Desce lá, desce lá e cuida do rapaz. Nem os anjos, olhe para mim aqui, nada, nem a morte nem a vida, nem anjo, nenhuma outra criatura, nem o passado, nem o presente, nem o futuro te poderá separar do plano que Deus tem com a tua vida. Nada. Diga glória a Deus por isso. Eu estou pregando esta tarde para levantar vencedores. Nada poderá te separar do plano de Deus. É Deus que coloca a escada. Você não precisa impedir ninguém de subir. Ninguém serve de escada para ninguém. A subida real é só com a escada de Deus. Agora, se Deus te colocar como escada para alguém, dê glória a Deus, porque você vai ser honrado. Dê glória a Deus. Eu fico feliz em poder ser a sua escada. Eu sei que Deus em cada congresso levanta pregadores, pregadores mais poderosos do que eu, mais ungidos, mais capazes, porque é assim mesmo que Deus faz. E eu dou glória a Deus por ser uma escada. Você deve dar glória a Deus, porque uma fase da nossa vida nós não somos Jacó, nós somos a escada. Nós somos a escada. Se você nunca foi escada de ninguém, te prepara para ser, porque Deus vai te colocar em algum lugar para os outros subirem através de ti, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Deus coloca escadas no nosso caminho. Em terceiro lugar, primeiro Jacó encontrou pedras, segundo encontrou escadas, terceiro, olha o que diz a Bíblia no versículo de número 13 em diante: eis que o Senhor estava em cima da escada. Era uma escada que o próprio Deus colocou, e olhe só o que ele encontrou. Em terceiro lugar, no seu caminho ele encontrou uma promessa. Ele encontrou promessa. Quando ele começou a caminhar, ele encontrou promessa. Escute a promessa de Deus. Disse o Senhor a Jacó. Ah, meus irmãos, eu fico impressionado com esta expressão da Bíblia. Disse o Senhor, assim diz o Senhor, e o Senhor falou, e o Senhor determinou. Eu creio nesta expressão da Bíblia. Eu creio quando esta expressão se reverbera. Eu creio quando esta expressão se reproduz. Eu sou o Senhor, aleluia. E quando esta expressão aparece, nada pode impedir. Eu sou o Senhor, disse Deus, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que tu estás deitado. Imagine se ele não tivesse encontrado pedra. Se ele não tivesse pedra, não tinha escada e não tinha promessa. Ele só teve escada e teve promessa porque tinha uma pedra. Dê glória a Deus pela pedra. Eu não consigo sair dessa história da pedra, irmão. Deus me leva longe e volta eu aqui na pedra. Tem gente sofrendo com pedrada aqui esta tarde. Tem gente sofrendo com pedrada. Tem gente aqui que diz: levei uma pedrada, morri. Não morreu não. Eu declaro a ressurreição do teu ministério esta tarde, em nome de Jesus. Não morreu não. É mentira do diabo. Você está mais vivo do que nunca. E veio a pedra, e veio a escada, e veio a promessa. Esta terra que tu estás deitado, eu darei a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha a expressão: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque eu não te deixarei até que haja cumprido tudo que tenho falado a respeito de ti. Não te deixarei, não te deixarei até que eu tenha cumprido. Escute aqui, por favor. Deus já cumpriu o que prometeu para Jacó? Ainda não. Já faz mais de 3.000 anos, ainda não cumpriu. Deus ainda não deu esta terra a Jacó, ainda não cumpriu. Esta promessa só vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. No milênio, quando o reino milenar for estabelecido, Israel dominar sobre toda a sua possessão. Essa promessa ainda não se cumpriu. Só tem uma coisa: Deus é fiel ou não é? Deus cumpre a sua promessa ou não cumpre? A palavra de Deus é fiel ou não é? Diga glória a Deus por isso. Olha o que diz a Bíblia: não te deixarei até que eu te haja feito o que tenho dito. Sabe o que quer dizer? Os ossos de Jacó estão na caverna de Macpela.
lá na terra de Canaã, até hoje, a presença de Deus está lá com os ossos de Jacó. Alô, você pode dar glória a Deus por isso? Pode dar glória a Deus por isso? Sabe o que diz o Salmo 33? Até os ossos do fiel Deus cuida dele. Não se quebrará nenhum dos seus ossos, porque a promessa de Deus é fiel, é fiel, é fiel. É fiel a promessa de Deus. A promessa é fiel. Olhe para o irmão que está perto de você. Olhe dentro dos olhos dele. Como eu vou olhar aqui para o pastor Reuel. Olhe, tem que olhar. Pegue a mão dele, como eu vou pegar a mão do irmão Reuel. E diga assim: não te deixarei, diz o Senhor, até que haja cumprido. 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 Irmãos, tem muita unção de Deus aqui, eu estou emocionado. Tem? Quantos estão sentindo a unção de Deus aqui? É até que haja estrada. Por que você já quer desistir antes da promessa? A promessa não se cumpriu ainda. Aquele que é fiel até 1000 gerações passará os céus e a terra, mas as suas palavras não haverão de passar. Creia, 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 creia. Há uma unção profética de Deus aqui. Você está cansado de estender as mãos? Não é? Estenda as mãos de novo. Para quem você sentir agora. E vá dizendo: creia, creia, creia. Mambuque, creia. Não deixe de crer nunca, creia sempre. Não retroceda, não duvide, creia, creia, creia. Creia, creia, creia. Creia, creia, creia. Creia, creia, pastor Silas, creia. Creia, creia, creia. Creia, irmão Reuel, creia. Deus é fiel. Jacó encontrou uma promessa. Em terceiro lugar na sua caminhada, ele encontrou o próprio Deus, que é mais do que promessa. Tem muita gente que encontra a promessa de Deus, mas nunca tem um encontro real com o Deus da promessa. Vive atrás da promessa de Deus, mas nunca anda atrás do Deus da promessa. Mais do que a promessa de Deus, muito mais do que a promessa de Deus, você tem que encontrar com Deus da promessa. Olha o que Jacó disse: na verdade o Senhor estava bem aqui nessa pedra, nessa escada, eu sozinho, longe do pai, da mãe, do irmão, mas ele estava aqui. Eu não sabia que era ele. É isso mesmo, servo de Deus. Vá profetizando aí, recebendo o poder. Não tem problema não. Você pode dizer isso: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, eu sei que Ele está aqui. Agora escute mais um pouquinho. Eu estou com pressa para terminar a mensagem. Escute. Jacó teve 3 encontros decisivos com Deus. De vez em quando Deus prometeu estar com ele, e de vez em quando ele dava uma desviadinha no caminho. Ele deu uma enganada no sogro, mentiu um pouco para as mulheres, enrolou um pouco lá com as ovelhas, com os bodes, com os cabritos. O camarada não era fácil não. Ele se afastava um pouquinho, mas Deus tinha prometido estar com ele. E quando Jacó queria se afastar, Deus começava a procurar. Onde é que está Jacó? Onde é que ele foi? Sumiu. Onde é que foi o homem? Eu prometi estar com ele. Ele não conhece a minha presença ainda, mas eu prometi estar com ele. Eu quero ele. Eu estou procurando ele. Eu quero ver aonde ele está. Aonde está Jacó? Deus está dizendo esta tarde: onde é que está Maria, a fulana, a minha emengarda, a ciclana? Deus está te procurando esta tarde. Você quer se afastar, mas ele quer te agarrar de novo, te abraçar, transformar a tua vida. Você pode dar glória a Deus, porque ele quer encontrar contigo. No primeiro encontro aqui em Betel, Jacó foi transformado de enganador em sonhador. No segundo encontro no Val de Jaboque, ele saiu para cumprir o seu sonho. Estava voltando rico, com a sua vida estabilizada.
mas a promessa de Deus não estava cumprida, e Deus estava lá, esperando Jacó. Deus disse: ele vai ter que passar aqui. Ele está fugindo de mim. Ele deu uma mentira por aí, se escondeu até atrás da família, das ovelhas. Quando soube que Esaú estava lá, Esaú ali foi uma providência de Deus, para Deus encontrar com Jacó. E Jacó disse: vou ficar para trás, vou me esconder, eu vou morrer. E Deus disse: ele vai ter que passar por aqui. E Jacó ficou escondido lá atrás, atrás da família, atrás das ovelhas, se escondeu. Diz a Bíblia que antes disso, os exércitos do Senhor em Manaim desceram, e Jacó viu os anjos de Deus e disse: é o exército de Deus que está comigo. Que coisa! Ele não me deixou, ele não me abandonou. Eu menti, eu enrolei, eu briguei, a minha família tem ídolos, mas os exércitos do Senhor estão me rodeando. Vá dando glória a Deus esta tarde, porque os exércitos de Deus te acompanham. Sabe o que diz a Bíblia em Malaquias? Eu aborreci a Esaú e escolhi a Jacó. E quem é que diz ao contrário? Deus aborreceu e Deus escolheu. Ninguém pode dizer não. Só Deus conhecia o coração de Jacó. E lá no Jaboque, o Senhor estava esperando Jacó. E daqui um pouco, na calada da noite, se apresenta o anjo do Senhor, e eles começam a lutar, e Jacó diz: me deixa ir. Ou melhor, o anjo diz: deixa eu sair daqui. E Jacó agarrado nele, porque agora Jacó viu que ele dependia de Deus. E era aquele pega e larga, e larga e pega, e pega e larga. E o anjo de Jacó agarrado. E a voz de Jacó, depois que teve um encontro pessoal com Deus, de uma maneira bem clara, de uma maneira inequívoca, a voz de Jacó foi essa. Ele disse ao Senhor, de uma maneira bem clara: não te deixarei, eu não te largarei, sem que antes tu me abençoe. Como quem diz: eu preciso da tua bênção, eu quero a tua bênção, eu dependo da tua bênção. E o anjo perguntava: qual é o teu nome? Não quero dizer. Qual é o teu nome? Não quero dizer. Ele não queria confessar. Quando ele confessou: o meu nome é Jacó, eu sou problemático, Deus tem um plano comigo, mas eu fujo, eu corro, eu não aceito, eu quero ajudar Deus, eu quero ajudar o plano de Deus, mas o meu nome é Jacó. Agora, como tu confessaste, eu vou te abençoar. Escute, olhe para mim aqui, eu já estou terminando a mensagem. Olhe aqui para mim. Sabe que Deus tem um plano com a tua vida? Diga amém. Diga amém de novo. Diga para a pessoa que está do seu lado: sabe que Deus tem um plano com a tua vida? Diga. Sabe que Deus tem um plano com a tua vida? Você não dá um sorriso com todos os dentes da boca por causa disso? Sabe Damasceno? Sabe Roboão? Aleluia. Sabe Reuel, que Deus tem um plano com nós? Não adianta. Aleluia. Você pode dar um sorriso com todos os dentes da boca e dar um glória a Deus, porque Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano contigo. Você crê neste plano? Aleluia. E por que o plano não se cumpriu ainda? Aqui ó, aqui ó. Por que o plano não se cumpriu ainda? Os profetas mentiram? Alô, escute, olhe para mim aqui. Mentiram os profetas? Os sonhos foram mentira? Deus falhou? Onde é que está o problema? Hein? É que você não quer tirar essa máscara de Jacó. É difícil o profeta de Deus ser simpático, viu, irmão? Tire a máscara de Jacó, viu, irmão? Viu, pregador? Tira a máscara. No mês de janeiro, Deus me deu uma palavra profética no púlpito de uma das maiores igrejas deste país. E eu falei com temor, mas o líder daquela igreja, um dos mais veteranos servo de Deus no nosso país, recebeu e viu que era de Deus.
E a palavra que Deus me deu em janeiro eu vou repetir agora. Deus está com nojo do monturo que está dentro da sua casa. Deus está com nojo do lixo, do monturo que está no altar. Deus está com nojo disto. Se prepare, porque Deus vai arrancar, Deus vai limpar, Deus vai tirar, Deus vai santificar, Deus vai purificar. Orando e demancho ideia, Guaramando Galamaia, se o que baixar. O terceiro encontro com Deus transformou Jacó de sonhador em príncipe. O segundo encontro, melhor dito, e o terceiro encontro decisivo, Gênesis 35, transformou Jacó. Fique em pé, não sente, não canse. Não vou continuar pregando, não. De príncipe em profeta. Ele deixou de ser somente príncipe, passou a ser príncipe e profeta. Deus disse: vai para Betel, levanta um altar, e eu vou morar ali contigo. E Jacó levantou um altar. Olhe para mim aqui, por favor, tenha paciência com a palavra, eu já vou terminar. E Jacó disse: aqui é a casa de Deus. Ele vai morar aqui comigo. Ele vai andar. E daquele dia em diante, Jacó e Deus era uma pessoa só. Aonde Deus ia, Jacó ia. Quando Deus parava, Jacó parava. Quando Deus falava, Jacó falava. Quando Jacó falava, Deus ouvia. E quando Deus falava, Jacó ouvia. Deus e o seu peregrino, peregrino e o seu Deus, uma pessoa só. E ele disse: aqui não é outro lugar, é a casa de Deus. Ele mora aqui, ele está todos os dias aqui. Ele era profeta de Deus. Deus quer te transformar em profeta aqui esta tarde. Você pode dar glória a Deus? Pode dar glória a Deus? E diga: em nome de Jesus, bata no peito. Em nome de Jesus, eu vou ser um profeta. Eu vou ser um peregrino poderoso nas mãos de Deus. Porque agora, eu e Deus, Deus e eu, somos uma coisa só. Ele está comigo, eu ando com Ele, eu dependo dEle, eu sou dEle e Ele é meu. Sinta a presença dEle agora e glorifique o seu nome. Quantos receberam esta mensagem como mensagem da parte de Deus? Jacó, para concluir, levou 4 coisas. 4 coisas ele deixou, 4 coisas ele encontrou, e 4 ele levou. Primeiro, capacidade de sonhar. Sabe o que eu preciso dizer para você? Sonhe sempre. Não pare de sonhar nunca. Diga amém. Viu, Sebastião? Continua sonhando. Para de sonhar. Viu, irmão Noé? Não para de sonhar. Não para de sonhar. Estou velho, desanimado. Não para de sonhar, não. Receba sonho de Deus. Amém? A maior morte é a morte dos sonhos. Diga comigo, em nome de Jesus. Não vou parar de sonhar. 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 Receba sonho de Deus agora. Receba sonho de Deus agora. Levou ouvidos abertos para Deus. Levou sensibilidade espiritual em terceiro lugar.
Em último lugar, olha o que diz o versículo 18: derramou azeite em cima da pedra. Alô? Azeite da onde? Tinha azeite ali na pedra? Não, ele levou o azeite consigo. Ele carregou o azeite. Você, quem sabe, não tem nada. Agora tem uma coisa: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não pode faltar azeite, não pode faltar azeite. Coloque a sua mão sobre a cabeça da pessoa que está do seu lado. Pode colocar. Coloque. Obreiros, coloque a mão na cabeça um do outro. Pode desmanchar o penteado dele, o gel, pode desmanchar. Mas tem que olhar para ele, tem que olhar. Não é assim não. Olhando para mim, você tem que olhar para ele. Vem cá, pastor Reuel. Você tem que olhar para mim aqui. Você tem que colocar a tua mão santa na minha cabeça. Coloca. Aleluia. Eu estou assim com o pastor Reuel. Você tem que estar aí também. Olhe para ele agora. Olhe dentro dos olhos dele e diga: o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se apodera de ti agora. Se apodera de ti agora. E derrama azeite. Receba unção, receba unção, receba unção, receba. Receba.